Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que, segundo as notícias de Matt Law, está disposto a vender Kiernan Dewsbury Hall e Axel Disasi. O Christopher Nkunku também está na lista, mas eu não quis deixar o título do vídeo muito longo. Eu já fiz vídeo sobre o Nkunku hoje, então assim, já para tirar obviamente isso aí já do vídeo, né, porque já comentei antes, ele está disponível para venda, o Chelsea vai ouvir ofertas por ele e a tendência é que ele possa sair já em janeiro, porque o PSG está interessado e tecnicamente ele é o mais fácil de vender dos três, porque é o melhor jogador disparado, né? E dá para conseguir um bom valor nele. Agora, Axel Disasi e Dewsbury Hall têm interesse em outros lugares e cabe ao Chelsea conseguir essas vendas neste mês para tentar balancear o elenco com outras contratações. A verdade é que assim, o Chelsea não estava planejando transferências em dezembro porque o time estava jogando muito bem. Os últimos 4 jogos sem vitória na Premier League acionam um alerta vermelho, porque assim, o time não está garantido no top 4, nesse momento está 4 pontos de desvantagem do vice-líder e do terceiro colocado, né, o Arsenal e Nottingham Forest, e viu a aproximação do Newcastle, que está 1 ponto atrás e vem de, se não me engano, 5 vitórias ou 6 seguidas, tem o City a 2 pontos atrás, então não dá para descansar, né? Ainda pode haver a margem do quinto colocado ainda dar uma vaguinha para a Champions, mas o time não pode ficar contando com isso, ele tem que fazer o trabalho dele. E agora o Chelsea, obviamente, liga aquele sinal de alerta e pensa, eu tenho que mover as correntes nessa janela de transferência, se eu puder corrigir algum problema agora, que seja. Mas aí fica a dúvida, né? Quem que vai contratar e como vai vender esses atletas. Falando já mais um pouquinho do Nkunku, eu acho que o destino dele acaba sendo o Paris Saint-Germain, porque eu não acho que o Chelsea vai querer vendê-lo para um time na mesma liga. O PSG é disposto a pagar uma boa taxa de transferência, ainda mais para um jogador de alta qualidade e também nacional, né, da França. Então, acho que tudo indica o Nkunku indo para o PSG, caso aí realmente ele peça para ser negociado. O Disasi, havia interesse dele na Juventus e faz muito sentido porque a Juventus perdeu o Bremer e eles gostariam de um zagueiro mais físico. Como a Juventus não é o time mais agressivo do futebol italiano, ou seja, não vai jogar com as linhas mais altas e em alguns momentos vai ser um pouquinho mais conservadora, acredito que o Disasi faz sentido porque ele não vai ter obrigações de se movimentar uma linha tão alta e ele vai poder usar um pouco mais o jogo físico dele. Porque assim, é um jogador com limitações. Mas dentro do que a Juventus se propõe a jogar futebol hoje, talvez essas limitações sejam menos exploradas e as qualidades dele com o jogo físico sejam úteis. E também tem a questão, ele se lesiona muito pouco, então está sempre disponível. Isso para a Juventus é bom. A questão é, Lucas, mas ele é um jogador, assim, não sabemos se ele tem nível para ser titular da Juventus. Olha, o Danilo tem sido titular como zagueiro pela Juventus. Melhor que o Danilo para zagueiro ele é, então faz muita lógica assim o Disasi na Juventus. A questão é, quanto paga? A Juventus não estava lá muito bem das pernas financeiramente falando e o Chelsea pagou mais de 40 milhões de libras pelo Disasi. Então, precisam recuperar parte desse investimento e acredito que é muito difícil conseguir 25, assim, deve conseguir 25 ou 30, 40 milhões de libras, completamente improvável, a meu ver. E aí o Dewsbury Hall, esse talvez, né, tipo assim, não seja também tão complicado de vender, mas a questão foi uma contratação muito desnecessária. O Disasi você poderia até ver lógica pela disponibilidade, achando que no encaixe certo ele jogaria bem. Então assim, a contratação do Disasi em si, ela é desnecessária depois que a gente vê o resultado, mas a gente pode até entender os motivos pelo que o Chelsea fez naquela época. O Dewsbury Hall não. O Dewsbury Hall parecia sem lógica desde o início, né? Você pode ver lógica nas contratações. Ah, o Mudryk é um cara muito veloz e talentoso. Você pode ver lógica, não no preço que pagaram, mas assim, no porquê contrataram. Agora, o Dewsbury Hall, para um time que já tinha ali o Christopher Nkunku para jogar de 10, o Palmer, que pelo visto pro Maresca estava sempre planejado para jogar de 10, entende? Você olha para isso e pensa, cara, por que o Dewsbury Hall? Por que o Maresca deixa isso acontecer? E assim, será que foi ele que pediu isso? Porque no final das contas, é um cara que assim, não é ruim, é esforçado, é um cara que se dedica bastante, mas é um jogador comum da bola, né? Assim, é assim que eu vou falar. Eu não acho ele terrível, mas um comum da bola não sobrevive um Big Six, né? Tipo, quando o comum da bola tá sobrevivendo no Big Six é porque algo tá errado com o elenco, né? Esse é um sinal de alerta. Tipo, se o Dewsbury Hall acaba sendo titular com conforto em um Chelsea United, um Arsenal, seja lá qual time do Big Six for, é porque o time não tá bem na zona de campo ali de meio campo, entende? Pro Leicester faz muito sentido, mas pro Chelsea
É uma contratação ilógica, mas para a sorte do Chelsea parece haver interesse na Alemanha pelo jogador, talvez do Leipzig, talvez do Dortmund. O Dortmund eu acho que seria um time interessante para o Desbury Hall, e assim tem que usar o dinheiro que ganharam da final da Champions, do Jude Bellingham, da venda do Bellingham, para alguma coisa, né? Então, a ver o que acontece nesse aspecto. Então, assim, Disasi, o Desbury Hall e o Christopher Nkunku na lista de transferências. E aí fica a questão, quem contratar para o lugar? O Chelsea na questão de zagueiros, a gente pode olhar para o Marc Guéhi e talvez para um fim de empréstimo do Trevor Chalobah. Talvez algum nome do Barcelona pode ser contratado como zagueiro? Não sei, mas isso depende das condições financeiras que o clube está no momento. O time está em calamidade fiscal e precisaria, obviamente, de fundos. E aí eu coloco 3 nomes do Barcelona como possíveis vendas, 4, né? No setor defensivo que podem acabar sendo usados para fazer dinheiro. Recentemente falaram do Alejandro Balde, faria muita lógica para o Chelsea para a lateral esquerda, porque só tem por enquanto o Cucurella jogando por lá. E aí a gente tem ali nomes como o Araújo, que se lesiona muito, o Condé sempre foi falado muito sobre essas negociações, e o Christensen. Não acho que faz muito sentido vender Araújo e Condé, mas dependendo da situação financeira do Barcelona, talvez eles não tenham muita escolha, né? E assim, como o Laporta continua sacrificando o faturamento futuro do Barcelona, talvez tenha menos espaço de folha salarial para os próximos anos e fique difícil renovar o contrato desses jogadores, então é melhor vendê-los de uma vez para conseguir esse dinheiro e evitar perdas maiores no futuro. Então, isso pode ser observado também. Para meio campo, não acho que o Chelsea tem que contratar alguém, é simplesmente chamar alguém de volta do empréstimo, seja o Andrei ou seja o Leslie Ugochukwu, né? É um jogador que pode ser útil, né? Eu acho ele mais útil do que o Desbury Hall, porque ele tem mais esse perfil mais recuado, de mais defensivo, então ele pode ser útil para a equipe e tinha jogado bem na pré-temporada, né? E assim, no ataque é 9, né? Tipo, eu não vejo pra que contratar um ponta. Pode contratar ali, sei lá, o Nico Williams, né? O Leroy Sané foi comentado, né? Já tá em fim de contrato, pode ser uma opção de curto prazo. Mas pra mim, o 9 é a prioridade do Chelsea e não deve ser um Liam Delap da vida. Não acho que esse tem que ser a opção do Chelsea. O Chelsea tem que pensar grande em 9. E tem nomes ótimos no mercado, como o Gyökeres, Osimhen. Podem não ser crianças, né? Tipo, o Osimhen já tem 26 anos, o Gyökeres vai fazer 27. Mas assim, longe de ser uma idade ruim para o centroavante, e são centroavantes que vão garantir uma melhora imediata para a posição e jogadores que obviamente mudam o nível do ataque do Chelsea. Muita gente fala que o Chelsea não precisa de ajuda no ataque, esses últimos jogos é uma prova que sim. Nem sempre o bom volume, a boa criação vai dar conta se não tiver o cara que coloca a bola na rede. E nesse caso não é o Nicolas Jackson, ele não é confiável para isso. Vai fazer os seus gols na temporada, porque ele não é um completo inútil, mas ao mesmo tempo ele não é a solução, ele não é o craque que o Chelsea precisa. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.